Os corredores prontos, a multidão a olhar. O tiro é disparado pra corrida começar. O início é sempre fácil, mas logo vem a dor. Ouço então do céu alguém chamar, é a voz do meu Senhor. Meu filho, corre, seja fiel, mirando à frente, em rumo ao céu. Em novas forças, vence honrando o Rei, e a coroa de ouro lhe darei. Mantenho o olhar em Cristo, seu rumo me conduz. Confio em seus juízos, pelas trevas, pela luz. Se caio em meio a provas, vem colocar-me em pé. Se eu desanimar, amparo dá e renova minha fé. Meu filho, corre, seja fiel, mirando à frente, em rumo ao céu. Em novas forças, vence honrando o Rei, e a coroa de ouro lhe darei, e a coroa de ouro lhe darei. Deus criou nos céus os astros, cada ser na terra e mar. Seu conhecimento é pleno do que foi, do que virá. Seu saber ele oferece, para o caminho não perder. Sua palavra é luz que o andar conduz, para saber o seu querer. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falha o que ele diz. Creia em Deus, Se ele está no caminho, e a tristeza lhe não dá. Quando a dúvida chegar, creia em Deus. Deus não é alguém distante, seu amigo ele quer ser. Pode ouvi-lo a todo instante, seus anseios acolher. Cristo trilha o seu caminho, ao seu lado sempre está. Vai guiar-lhe os pés em qualquer revés, ele nunca o deixará. Creia em Deus, creia em Deus, Nunca falha o que ele diz. Creia em Deus. Se ele está no caminho, e a tristeza lhe não
Rei Supremo, sua glória celestial deixou, pra no Calvário suportar tão grande dor. Foi humilhado quando nosso mal em si levou, mas um dia voltará pra ser Senhor. Será exaltado em celeste lar, cada olho verá, vindo lhe adorar, nas alturas vendo Cristo, Cristo, em louvor proclamarei, dos senhores é Senhor, dos reis é Rei. Trovões em brados clamam Cristo, Rei da terra e céu. Clarões nos altos resplandecem seu fulgor. Foi rejeitado, mas ao fim em glória reinará. Inimigos seus fará murchar como a flor. Será exaltado em celeste lar, cada olho verá, vindo lhe adorar, nas alturas vendo Cristo, Cristo, em louvor proclamarei, dos senhores é Senhor, dos reis é Rei, dos senhores é Senhor, dos reis é Rei, Rei dos reis, Rei dos reis. No caminho eu me vi, confiando em mim, quando um dia caí no pecado. Escutaste meu clamor, junto a mim tu estavas sempre a me ajudar. Guarda o meu coração, tira o pecado e guarda-me, se tentado pelo mal, ser fiel, ser leal. Oh Cristo, guarda-me. Cego sou, sem vigor, meu refúgio, Senhor, não me deixa perdido ficar. Eu descanso em tua mão, dá-me forças e sobram de ti, guarda o meu pecar. Guarda o meu coração, tira o pecado e guarda-me,
busco o prêmio que vem das mãos do Senhor. Lá dos céus me contemplam homens santos fiéis, vidas dadas em glória do Salvador, homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão no céu, quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Na jornada dos santos, a Jacó, a José, a heróis de firmeza como Moisés, há também Pedro e Paulo, a Davi, Daniel, hoje correm em ouro, foram fiéis, homens fiéis nos precederão, homens fiéis que estão no céu, quero seguir seus santos passos. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. Faz-me, Senhor, um homem fiel. O de cruz seu vestiu, dela um dia fugiu, como emblemas de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, o de cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, o de cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, é por uma trocar. Bom dia, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Salmo de número 118, versículo 24, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Graças a Deus por este dia maravilhoso, porque sabemos que foi Deus quem nos deu. Mas é claro que lamentamos o fato de não podermos estar presencialmente em nosso culto. Tem sido uma grande bênção poder ver todos os irmãos estar juntos em comunhão, mas lamentavelmente voltamos à bandeira preta. Fazia muito tempo que não tinha, mas infelizmente estamos nesse patamar
Mas, por outro lado, graças a Deus pelo privilégio de termos a tecnologia para poder, pelo menos, estar juntos, mesmo que de maneira virtual, e assim podermos adorar o nosso Deus. Meus irmãos, vamos orar nesse momento? Quero convidar a todos vocês que abaixem suas cabeças e fechem os seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós queremos render graças porque o Senhor nos deu esse dia. Muito obrigado porque mesmo em meio a toda a situação que nós estamos, o Senhor nos permitiu a tecnologia e os irmãos, seja pela televisão, celular, computador, podem ouvir a palavra do Senhor, podem entoar louvores ao Senhor. Que não fiquemos confortáveis, ó Deus, por estarmos em casa, mas que o nosso coração sinta o desejo de breve ou de brevemente estar reunidos junto na casa do Senhor. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela salvação em Cristo, pela certeza de vida eterna e pedimos, ó Deus, que este dia seja dedicado ao Senhor. Agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos para o nosso versículo do ano, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. E vamos, meus irmãos, começar cantando, já colocarei aqui para vocês. Nós cantaremos hoje hinos do HCC. Começaremos então com o número 14 do HCC, Ao Deus de Abraão Louvai. Vamos cantar alegres, os irmãos cantem em sua casa com sua família. Vamos louvar o nome do nosso Deus, vamos entoar louvores ao nosso Deus. Com o número 14, começaremos então o número 14 do HCC, Inário para Culto Cristão, Ao Deus de Abraão Louvai. Vou colocar aqui para vocês e nós vamos começar a cantar.
Muito bem, meus irmãos, vamos já para o nosso próximo hino. Vamos cantar número 32 do HCC, Ao Deus de Amor e de Imensa Bondade. Os irmãos sabem, às vezes, tem alguma letra que é diferente por conta de ser num inário diferente, como o HCC, mas não tem problema. Cante aquilo que você está vendo, ou então aquilo que você se lembra do cantor cristão, não tem muito problema. Vamos cantar então, número 32, Ao Deus de Amor e de Imensa Bondade. Muito bem, meus irmãos, vamos já para os nossos avisos e como não seria diferente, já temos avisado os irmãos nas redes sociais. Infelizmente, meus queridos, os cultos presenciais estão suspensos por recomendação das autoridades. Infelizmente, na sexta-feira foi avisado que Porto Alegre e região metropolitana, bem praticamente como todo o norte do Rio Grande do Sul, estamos todos debaixo de bandeira preta. E, por enquanto, as normas estabelecidas pelo governo gaúcho é que os cultos podem ser apenas transmitidos. Não pode haver um número de pessoas, não pode haver pessoas dentro do templo, a não ser aqueles que vão transmitir os cultos. Se porventura mudar alguma regra, nós avisamos os irmãos, mas a princípio, infelizmente, não podemos ter pessoas na igreja. Porém, os irmãos sabem, as nossas transmissões, elas continuarão normais, como vocês estão acostumados, às 9 horas e às 18 horas. Hoje, na verdade, aí está dizendo que a escola dominical, nós retornaremos à escola dominical
no começo de março, primeira semana de março. E aí, então, o culto vespertino, às 18 horas hoje e às 20 horas nas quartas-feiras. Então, meus queridos irmãos, uma coisa que eu gostaria apenas de falar para vocês, deixa eu voltar aqui na câmera inteira. Nada, meus irmãos, substitui o culto presencial. Nós entendemos que aquilo que temos feito nas transmissões é por conta da pandemia, entendemos que muitos irmãos não podem estar na igreja, mas quando as portas abrirem, quando os cultos presenciais retornarem, esteja na igreja. Eu ensinei recentemente sobre o que é a igreja, e a igreja é o ajuntamento dos santos. Nós só podemos ser igreja a partir do momento que estivermos todos juntos. É claro, meus irmãos, que em momentos como esse culto transmitido, esse culto virtual, substitui um pouco aquilo que nós fazemos aqui, mas de maneira alguma, irmãos, pode tomar o lugar. Não podemos não podemos achar que daqui para frente o culto vai ser assim. Não, pelo contrário, vamos orar para que brevemente nós possamos estar todos juntos na igreja, possamos estar reunidos louvando o nome do nosso Deus, tá bom? Vamos então cantar o nosso último hino desta manhã. Eu gostaria de fazer um desafio a todos vocês. Se porventura sabem qual o salmo que está baseado este hino, você coloque aí nos comentários. E aí quem acertar, eu vou falar o nome aqui ao vivo, tá bom? Você coloque aí nos comentários. Se caso você não souber, não tem problema, você procura na sua Bíblia. Mas vamos cantar então o Salmo 380, ou o hino 380 do HCC, com a minha voz clamo ao Senhor. Colocarei aqui toda a tela, você pode cantar com a sua família, o hino já começa no coro. Então, se porventura você souber qual é o salmo que está baseado esse hino, coloque aí nos comentários. Então, 380, com a minha voz clamo ao Senhor. Senhor.
Na verdade, eu esqueci o microfone desligado, né? Vocês vão escrever aí, desculpem. Mas eu estava dizendo que eu esqueci de colocar o dia certo no rodapé da mensagem que o pastor Daniel vai pregar daqui a pouco. Então, estava tentando mudar e lembrei agora que estava errada, mas enfim. Meus irmãos, a Renata e a Luciana acertaram o Salmo 142, vou ler para vocês, são apenas 7 versículos. A palavra de Deus diz o seguinte: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Deus abençoe sua palavra. São hinos assim, meus irmãos, hinos que nós podemos entoar o nome do nosso Deus, louvar o nome do Senhor e realmente animar os nossos corações por sabermos cada vez mais quem é esse Deus que nós servimos. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos agora ouvir a pregação do pastor Daniel e eu vou te explicar por que ouvir. Ontem, quando o pastor Daniel Lima mandou para mim a mensagem, depois nós vimos que o vídeo estava com problema. O áudio está tudo perfeito, vocês vão ouvir perfeitamente, mas porque a mensagem, o vídeo estava travando bastante, então nós resolvemos colocar apenas uma imagem do pastor Daniel e da irmã Luciana. Como o pastor Daniel disse, né, a beleza da irmã Luciana vai contrapor a imagem. Mas brincadeiras à parte, então vocês vão apenas ouvir, porque o vídeo deu um pouco de problema, tá certo? Então, para não tirar a sua atenção, prestem atenção no áudio, a imagem vai ficar estática, mas não tem problema nenhum. Creio que todos nós conseguiremos aprender mais a palavra do nosso Deus. Então, sem mais delongas, agora a data vai estar errada, mas daqui a 10 segundinhos eu já consigo mudar. Então, vamos ouvir a pregação da palavra de Deus pregada pelo pastor Daniel Lima. Bom dia, irmãos. Tudo bom? Graças a Deus, vamos para o nosso tempo precioso com a palavra de Deus. Vamos mais uma vez abrir as Escrituras para que possamos ouvir Deus falando conosco nessa manhã. O título da mensagem dessa manhã é Incluídos. Incluídos. E nós vamos continuar nosso estudo no livro de Marcos. Mas antes de nós abrirmos nossas Bíblias, eu gostaria de fazer umas perguntas. Você, esse irmão, já esteve numa situação semelhante a essa? Você tem sua vida, você tem suas tarefas, você tem o que você faz, e parece que do nada, simplesmente desce, brota, como algumas pessoas dizem, mais situações na sua vida. E você observa aquelas situações, vamos dizer assim, no trabalho. Você tem suas tarefas ordinárias para fazer e parece que simplesmente alguém vai lá e te joga mais uma carga, mais uma série de outras responsabilidades que a pessoa tem para estar cumprindo. Qual a sua reação? Qual é a sua reação normalmente quando você enfrenta a tal situação? Você normalmente faz o quê? Muitas pessoas têm o costume de acumular. Ela pensa, não, tudo bem, veio para mim, tudo que vem à minha mão eu tenho que fazer, conforme o Senhor tem me abençoado, tem me dirigido, e ele acumula aquelas funções, né? Até às vezes dá uma moldura bíblica para aquilo que está vivendo, né? E por que a gente faz isso? Por que nossa tendência é de acumular isso para nós? Primeiro, porque nós pensamos que somos os únicos capazes de realizar uma tarefa da maneira correta. Então, nós não delegamos, não passamos para outras pessoas porque achamos, bom, quem é que tem capacidade de fazer isso de uma maneira excelente?
Eu me conheço, eu sei minhas habilidades, sei o quanto eu sou capaz de fazer uma coisa ou outra, então eu sou a pessoa indicada a fazer isso. Outra razão é porque a gente pensa, tomaria muito tempo na minha vida para estar ensinando outra pessoa a fazer isso. Ou estar passando alguma coisa que eu fazia antes para essa pessoa fazer em meu lugar. Ou talvez você pensa que ninguém seria capaz de fazer isso aí. Essas pessoas elas não têm instrução suficiente, elas não têm vivência suficiente, então é melhor não. Melhor que eu fique com essa situação comigo também. Eu vou aprender, eu vou dar um jeito, vou manejar, mas vou fazer as coisas acontecerem. E qual é o resultado prático, normalmente, de situações como essa? Nós ficamos estressados, nós ficamos irritados e nós acabamos ficando extremamente cansados. Tudo porque nós não quisemos simplesmente compartilhar as cargas, distribuir responsabilidades. Eu já enfrentei várias vezes essa situação na minha vida, em vários locais, seja no meu trabalho, seja nas minhas responsabilidades, por exemplo, na Cojubaçu, quando a gente trabalhava lá com os jovens. Quantas vezes eu não coloquei tudo sobre as minhas costas para que, se isso for acontecer, sou eu que vou ter que fazer acontecer. E quando a gente começa a compartilhar, a gente percebe que existe muito talento longe da nossa mão, né? E que as pessoas conseguem fazer muito bem. Mas é interessante, e o texto dessa noite, ele justamente vai tratar sobre uma coisa que Deus tem prazer em fazer. Desde o livro do Gênesis, quando nós começamos a ler os primeiros versículos da Bíblia, depois que Deus fez tudo, criou tudo, ele fez algo que marca o estilo de governança, marca o estilo de comando, de liderança que Deus tem, que é uma liderança compartilhada. Deus, ele é soberano, ele é acima de todos, isso é indiscutível. Mas ele tem prazer em deixar com que nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, também façamos parte do processo geral. Também sejamos pessoas que vão estar responsabilizadas ou que vão ter alguma função dentro de tudo aquilo que ele mesmo está fazendo. Ele ama fazer isso. Deus, se tem alguém que não precisaria dividir cargas, se tem alguém que não precisaria de ajuda de ninguém, é o próprio Deus. Deus não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma necessidade de compartilhar. Ele não fica, eu vou compartilhar aqui, porque senão vai ser demais para mim. Ou, eu vou pedir ajuda de outras pessoas porque pode existir talentos, inteligência maiores que a minha. Isso não acontece com Deus. Mas ainda assim ele tem grande prazer em nos incluir em tudo isso. Isaías capítulo 40, versículo 28, nós temos aquela frase importante sobre essa capacidade que Deus tem. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Então Deus não tem necessidade de compartilhar cargas porque ele está sobrecarregado. E o próprio versículo 28, ele termina com a frase dizendo que é inescrutável o seu entendimento, ou seja, também ele não tem falta de sabedoria para nenhuma situação. Então Deus, ele realmente não tem necessidade de fazer isso. Mas como eu disse, desde o início, lá no Gênesis, ele sempre quis compartilhar. Se nós lemos lá no relato da criação, o que acontece? Deus cria todos os animais, mas quem nomeia os animais não é Deus, é Adão. Quem dá nome a Eva não é Deus, é Adão. Então Deus compartilha responsabilidades. Se nós vamos passando algumas páginas mais no próprio livro dos Gênesis, nós vamos ter a história de quando estava sendo quando os anjos vieram para que pudessem ver a situação do que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu ali quando Deus chegou e se encontrou ali, os anjos se encontraram com Abraão?
Diz lá em Gênesis 18 que então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porquanto eu o escolhi, e para que instrua os seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que lhe tem prometido. Então compartilhou com Abraão o Senhor. E aí ele vai falar todas as coisas que ele está por fazer em Sodoma e Gomorra. É muito interessante essa história. Provavelmente alguma oportunidade mais à frente eu vou compartilhar um estudo que eu ouvi sobre esse texto e foi muito, muito impactante na minha vida com relação justamente a essa questão de que Deus gosta, tem prazer em compartilhar responsabilidades. E aqui é um exemplo clássico disso. Ele compartilha, ele não esconde, ele não guarda só para si. Ele tem prazer em fazer com que as criaturas criadas à sua imagem também possam fazer parte do processo geral de tudo que ele está por fazer. Deus tem prazer em nos incluir nesse processo. E agora então convido o irmão a abrir sua Bíblia para o livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. E nós vamos ver mais um exemplo em que os discípulos de Jesus, aqui no caso, foram incluídos dentro do processo, do plano de Deus que afetou milhares de pessoas naquele dia. Jesus era capaz de fazer tudo o que havia necessidade naquele momento, mas ainda assim ele teve prazer em compartilhar tudo aquilo que ele ia fazer e dar responsabilidades aos seus discípulos. Okay? Então nós vamos ler versículos de 1 até o versículo 10, depois disso nós vamos orar. Então diz assim, Marcos capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. Okay? Então vamos a Deus em oração. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos, Senhor Deus, porque mais uma vez estamos aqui para ouvir a tua voz. Nós sabemos o momento que estamos vivendo, novamente voltando a esse período de isolamento mais severo. E nós sabemos, Pai, que nós precisamos de sabedoria para esses dias. Pessoas, os líderes, governantes precisam de sabedoria para tomar decisões. E também a população precisa de sabedoria para pensar um no outro,
pensar no próximo e não nas suas próprias necessidades ou nas suas próprias supostas necessidades. E por isso acabam afetando a vida de tantas e tantas pessoas. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Precisamos de Ti. E clamamos, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, nos livrando de todo mal, nos ajudando, Pai, aqueles que estão acometidos com a doença, com a Tua graça e misericórdia, possam estar sendo curados. E aqueles, ó Pai, que não têm essa doença, que possa o Senhor estar livrando a cada um. Nós sabemos, ó Deus, lemos na Tua palavra que o Senhor é capaz de terminar com qualquer praga, tão logo uma oração chegue à Tua presença e essa seja a Tua vontade. E por isso nós clamamos, nós Te pedimos, para que o Senhor, com Tua misericórdia, possa estar nos livrando desse mal. Clamamos também a Ti que o Senhor possa, nessa manhã, usar a Tua palavra para falar conosco. E assim nós possamos, ó Pai querido, estar aprendendo mais sobre o Teu plano para cada um de nós. E que se nós temos nos excluído, Pai, da oportunidade de servirmos ao Senhor, de obedecermos-te como o nosso Senhor, que nós não venhamos a mais continuar assim, mas tomemos decisões hoje, Pai, hoje de te servir, mesmo que a situação seja complicada que nós estamos vivendo, mesmo que a situação não seja mais favorável, que a decisão de te servir seja tomada e os caminhos, a maneira como vai ser feito, tudo isso está contigo, Pai. Nós confiamos na Tua mão, confiamos no Teu plano e descansamos em Ti. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Então, Marcos capítulo 8, aqui nós continuando esse nosso estudo, no livro de Marcos, versículo por versículo, para que nós possamos, de maneira concisa, ver o que Marcos tem nos apresentado. Nós vemos aqui mais uma vez uma situação repetida, Nós já estudamos sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, alguns capítulos atrás, e agora novamente estamos diante de uma segunda multiplicação de pães e peixes. Uma segunda vez sendo expostos com a mesma problemática. E é interessante que às vezes Deus nos coloca em duas vezes a mesma situação porque Ele tem que trabalhar conosco. Nós sabemos que às vezes precisamos ouvir mais de uma vez a mesma instrução para que finalmente as coisas façam mais sentido. Mas Jesus Cristo não é por acaso, não é uma repetição à toa, tem um propósito tudo isso. E se Ele colocou novamente isso para nós, é porque realmente é de suma importância que nós aprendamos com esse texto. Então, a primeira coisa que nós podemos ver aqui no livro de Marcos, capítulo 8, no versículos de 1 a 4, é que, mais uma vez, os discípulos estão sendo deparados com um problema. E qual é o problema? Pessoas que ali estavam, junto deles, estavam com fome. Estavam com fome. Já fazia 3 dias que essas pessoas estavam ali com Jesus Cristo. É interessante a expressão que ele usa no versículo 2, que ele fala: tenho compaixão deles. A palavra compaixão literalmente fala sobre uma dor nas suas entranhas. Uma dor nas entranhas. Isso era uma expressão muito complexa, porque envolvia os órgãos mais vitais que nós temos no nosso corpo. Não é só o estômago, mas também os rins, toda essa região, até o próprio coração, tudo isso era considerado as entranhas do homem, porque era aquilo que mais importante nós temos no nosso corpo, fora o cérebro, mas é aquilo que realmente dói quando nós temos uma situação como essa. E é interessante ele falar que as minhas entranhas estão sentindo por causa deles, porque justamente é onde ele queria trabalhar com as pessoas, porque as pessoas estavam com fome. Então ele tinha compaixão, ele não disse que estavam com fome, ele disse que tinha compaixão porque aquelas pessoas não tinham também nada dentro das suas próprias entranhas. Eles estavam há 3 dias sem
comer. E esse é um período bem considerável de jejum, 3 dias sem comer. E também é muito interessante a expressão de Jesus: estão 3 dias aqui comigo. As pessoas estavam lá, e depois a gente vai ver mais adiante as razões pelas quais elas foram até lá, mas elas estavam lá por causa de Cristo. Elas não davam importância se elas tinham comida ou não, elas não se importaram se elas teriam suficiente, elas estavam lá por causa de Cristo. E nós temos esse problema. O problema está exposto aqui. E Jesus Cristo, ele vai falar no versículo de número 3: se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Nos mostra claramente que nesse período de 3 dias aqui, Jesus soube bem quem eram aqueles que estavam ali. Ele sabia onde eles moravam, qual era a vida deles, qual era a história deles. Jesus conheceu. Jesus sempre tem prazer em conhecer cada pessoa de modo individual. Nunca é só uma multidão para Jesus. No relato dos discípulos, sim, uma multidão. Mas para Jesus Cristo são pessoas individuais que ele conhece e que ele sabe quem são cada um daqueles que ali estavam, né, dos 4.000 homens que ali estavam reunidos. Então ele estava preocupado com isso. E qual é a situação que disse os discípulos no versículo número 4? Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? É interessante que perceber um problema é muito fácil, né? As pessoas estão aqui todos esses dias, estão com fome. Como é que a gente farta essas pessoas? O problema é fácil. Difícil é achar a solução para o problema, né? Na entrevista que eu faço, quando preciso contratar algum professor, eu tenho o costume de fazer uma seguinte pergunta para eles, que é: como você explica para uma pessoa cega de nascença a cor amarela? É exatamente essa pergunta. Eu sempre brinco com eles um pouquinho, eu falei: agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais filosófica para você. E essa é a pergunta: como é que se explica como é a cor amarela para uma pessoa que nunca viu cor nenhuma? Mas falar que é a combinação disso com aquilo, qualquer coisa que você falar, quer dizer que é uma cor primária, não faz sentido nenhum para eles, certo? Como é que você explica isso? E as pessoas normalmente se espantam com essa pergunta. De cada 10 candidatos, pelo menos uns 8 vão ficar tipo: puxa, e agora? Né? Essa é a reação natural das pessoas. E não sei se alguém um dia vai assistir essa mensagem, vai estar diante de mim para responder essa pergunta, mas o que eu busco a perguntar isso é: como é que você faz para solucionar um problema que parece ser impossível de ser solucionado? Qual a sua criatividade para solucionar problemas óbvios? Temos um problema óbvio. Não, temos uma pessoa aqui, ela não enxerga, e eu quero dizer para ela o que é a cor amarela. Então, o que eu espero de um candidato é que ele venha me responder todas as questões usando os outros 4 sentidos que o cego tem. O cego só não enxerga, mas ele tem todos os outros 4 sentidos. Então, as melhores respostas sempre são: a cor amarela é a cor do sol, então o sol ele é essa estrela que existe no céu durante o dia, que deixa o nosso corpo quentinho. O amarelo é uma cor muito, muito, muito alegre, muitas flores são amarelas, né? Então essas flores com cheiro, e aí você pode fazer referência a uma outra flor que tem a cor amarela, como girassol, e também é uma cor muito feliz e tudo mais. Então eu quero que as pessoas sejam capazes de pensar fora da caixa, porque às vezes vão existir problemas que vão ser óbvios dentro de uma sala de aula, só que nem sempre as pessoas são capazes de parar e pensar em uma solução que seja diferente para aquele problema, né? E é isso que eu espero quando eu faço uma pergunta como essa. É claro que às vezes a pessoa vai ser excelente para me dar essa resposta, mas na minha vida prática lá como professor, ela não vai me dar as respostas melhores. Mas tudo bem. É uma maneira que eu tento pelo menos descobrir se a pessoa pensa um pouquinho, se ela não é só vai de acordo com o que eu estou falando, que a pessoa tem capacidade de raciocinar junto comigo, de pensar junto comigo, né? E aqui nós temos um problema, que os discípulos só souberam enxergar o problema e não uma solução. Eles não foram capazes de ensinar a solução, mas de enxergar a solução.
Mas Jesus, ele é o mestre dos mestres. Ele é o grande professor e está aqui com seus discípulos. A palavra que mais vai repetir, talvez, durante todo esse texto, é a palavra discípulo. Em vários versículos, se não me engano, são 3 versículos, nós vemos a expressão discípulos sendo usada. 3 ou 4, agora me deu uma dúvida porque eu não contei, só estou lembrando de memória. Mas ele usa muito a palavra discípulo. E nós sabemos, nós já estudamos que discípulo é aquele que se senta para aprender. É aquele que está ali sentado para aprender do seu professor. E Jesus está querendo que mais uma vez mostrar que ele é o grande professor e vai ensinar lições para esses discípulos que devem ser aprendidos não somente por eles ali, pelos 12 que ali estavam, mas também por todos nós que estamos aqui. E vamos então ver o que Jesus primeiro ensina a esses discípulos. A primeira lição que Jesus dá aos seus discípulos é: pensem, aprendam a pensar. Aprendam a pensar. Versículo número 5 diz assim: E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Jesus faz uma pergunta que aguça a mente deles. Não é uma pergunta profunda, não é uma pergunta que você tem que gastar horas e horas, não tem nenhuma coisa assim, às vezes as pessoas ficam muito ligadas, número 7 é o número da perfeição, não tem nada disso, sabe? Ali é uma pergunta simples. Quantos vocês têm? Nós temos 7. Uma pergunta simples, pergunta direta e simples. Mas Jesus sempre quer que nós, quando nós temos um problema, Ele quer que nós aprendamos que nós não devemos nos questionar sobre como nós vamos achar uma solução. Mas sim, Ele quer nos ensinar que quando houver um problema, sempre nós devemos entregar a Ele tudo o que nós temos. Jesus pergunta a eles: o que vocês têm? E eles dizem: nós temos. O que vocês têm? Quantos pães vocês têm? E eles dizem: nós temos 7 pães. Não é nossa responsabilidade na vida cristã alimentar multidões. Mas a nossa responsabilidade é de dar a eles a Jesus, aquilo que nós temos para que Ele possa fazer. Essa frase não é minha, essa frase é do diretor do seriado que eu viro e mexe falo para os irmãos, o The Chosen. Não é nossa responsabilidade alimentar a multidão, mas sim de dar os pães e os peixes para Jesus. O que nós temos tudo que nós temos em nossas mãos pode ser usado para que Deus faça com que sua glória seja propagada entre as pessoas. Isso pode ser algo muito bom, assim como pode também ser uma situação difícil. Pode ser um problema no seu trabalho, pode ser uma empresa quebrando, um problema familiar, pode ser uma doença grave, pode ser todas essas coisas. Como também pode ser coisas boas, como o teu próprio trabalho, que Deus pode usar para a glória dele, a tua vida no lar, que pode ser uma bênção não só para a tua família, mas também para toda a tua vizinhança. Pode ser a tua página no Facebook, a tua página no Instagram, pode ser o que você tem, tudo que você tem, qualquer coisa que você tem, seu carro, tudo pode ser um meio pelo qual Deus vai usar isso para que a sua glória seja mais e mais conhecida, pode ser propagada entre todas as pessoas. Existe aquele corinho que nós, como crianças, cantamos, que é: o teu pouquinho é muita coisa, quando dado ao Senhor. O irmão Davi recentemente pregou, falando sobre Moisés e o cajado que ele tinha. Deus perguntando: o que tens na mão? E ele disse: eu tenho esse cajado. E tudo que nós vimos depois, que Deus operou através de Moisés, utilizando aquele simples pedaço de madeira que ele tinha nas suas mãos. Talvez os teus pensamentos, os teus sentimentos sejam de tristeza com a situação que você está vivendo. Mas saiba que Deus está no controle disso. Talvez a situação é terrível. É uma situação que você não enxerga uma luz no fim do túnel. Mas essa situação, tenha certeza, como filho de Deus, essa situação tem um propósito divino e tem um final perfeito. Talvez o final perfeito não seja o que você imagine que seja um final perfeito.
Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele está controlando tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo está sob controle dele. E sabe como é que eu tenho certeza disso? Porque, por exemplo, nessa situação aqui, como é que surgiu o problema? Da onde veio o problema? O problema veio do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque foi o Senhor Jesus Cristo que ficou com aquelas pessoas todos aqueles dias. As pessoas não foram embora por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não despedia aquelas pessoas. Ele poderia muito bem ter feito o que ele fez, e depois a gente vai ver mais adiante o que ele fez naquela situação, e ter dispensado as pessoas no primeiro dia. E sabe o que teria acontecido? Problema resolvido. Ninguém teria ficado com fome. Mas eles permaneceram lá com Jesus 3 dias. E quem é que provocou essa fome naquelas pessoas? Quem é que fez com que aquelas pessoas ficassem tanto tempo ali e começassem a ter tanta fome? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então foi Ele que fez tudo isso. Foi Ele que provocou tudo isso. Foi Ele que fez com que as pessoas tivessem fome. E todas as pessoas que ali estiveram, ninguém ficou reclamando. Você não vê nenhum dos 2 relatos que nós temos desse milagre de pessoas murmurando por causa de fome. Eles estavam ali tranquilamente, sem nenhuma revolta, porque eles estavam com Jesus Cristo. E ainda assim, Jesus foi aquele que falou: essas pessoas estão com fome. Não foi um burburinho que aconteceu no meio daquele grupo de pessoas que provocou em Jesus dizendo: puxa, eu tenho que alimentar essas pessoas. Não. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que criou a situação e que provocou uma situação que deveria ser solucionada. Ele que fez a provocação para os discípulos para que nós temos um problema que precisamos solucionar. É Ele toda a razão, do início ao fim. Tudo o que acontece foi Ele quem fez. Então, cada situação que Deus coloca na minha vida, na sua vida, tem um propósito divino de proclamação da sua glória. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Se alguém fica doente, é porque Deus quer que fique doente. Se alguém se cura, é porque Deus quer curar. Se alguém perde emprego, é porque Deus quer que a pessoa perca o emprego. Se alguém ganha emprego, é porque Deus permite que aquela pessoa ganhe esse emprego. Mas então Deus é provocador do mal? Não. Ele simplesmente faz todas as coisas para a sua glória. Ele não faz nada por mal. Ele não faz ninguém pecar. Ele não faz ninguém cair. Ele não faz isso. Deus, ele não provoca essas coisas. Ele sempre faz tudo que é bom. Mesmo que aos nossos olhos pareça não ser. Mesmo que na nossa mente seja algo que esteja completamente confuso. Deus faz isso. É claro que Deus não é responsável pelas cabeçadas que nós damos. Nós, muitas vezes, colocamos problemas na nossa vida. Bonitinho o copo, né? Nem lembrei que eu tava com esse copo aqui da Luciana. Tudo bem. Quem viu, viu. Quem não viu, pode rebobinar depois. Viu? Mas Deus é aquele que faz todas as coisas. Ele permite as coisas conforme a sua vontade. Ele é assim. E nunca, nada que aconteça nesse mundo deixa ele surpreendido. Nada que acontece nesse mundo deixa ele confuso, deixa ele desorientado. Nós devemos reconhecer que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E nossa responsabilidade como seus discípulos é olhar para ele constantemente. E ele, como nosso bom pastor, sempre vai nos guiar da maneira correta para onde ele quer nos levar. Você tem buscado e falado com Deus? Deus, o que for, como for, seja tudo para a sua glória. O David Livingstone tem uma frase muito famosa que é: coloca qualquer carga em mim, desde que me carregues e desata todos os laços do meu coração, menos o que prende o meu coração ao teu. Qual for a carga que nós tivermos, pode colocar, Deus pode colocar. Joga a carga aqui em cima de mim. O Senhor precisa me carregar. Pode jogar a carga que for. Mas se o Senhor não me carregar, eu não consigo. Eu não consigo.
Agora eu tenho certeza absoluta que toda a carga que o Senhor colocar sobre mim, o Senhor vai carregar comigo. O Senhor não vai me abandonar com uma carga que eu não consiga carregar. O Senhor vai providenciar. Corta tudo, tudo, tudo. Seja o que for. Seja o que for. Corta tudo, menos esse laço. Esse laço que amarra o meu coração ao teu. Nós temos um hino que é baseado nessa afirmação, nessa citação que o David Livingstone acabou criando, né? Então nós devemos entender que todas as situações, nós precisamos aprender a pensar. Aprender a pensar que isso que está vindo nas minhas mãos foi Deus quem permitiu. E se Ele permitiu, é bom. E se é bom, eu quero oferecer tudo o que eu tenho para que Ele possa usar para a sua glória. Segunda coisa que Jesus ensinou aqui aos seus discípulos é que eles precisam obedecer. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos sempre obedecer ao nosso Mestre. Versículos 6 e 7 diz assim: ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Outra importantíssima lição que Jesus quer nos dar aqui é que nós devemos sempre obedecê-lo. E esses discípulos aqui já haviam presenciado um milagre assim. Eles já haviam visto Jesus multiplicar pães. Eles já haviam visto Jesus multiplicar peixes. Eles já haviam visto Jesus alimentar milhares de pessoas. E talvez a primeira pergunta que o irmão faça é: por que é que nenhum deles falou, Jesus, tem como multiplicar esses pães que nós temos aqui? Como é que pode, desse grupo de 12, ninguém ter trazido essa pergunta tão óbvia? Ter levado diante de Jesus essa solução tão simples. Simples porque eles conheciam o poder de Jesus em fazer isso. Mas nenhum deles, nenhum fez isso. Por que eles não fizeram isso? Essa é uma boa pergunta. Por que é que eles simplesmente não chegaram a Jesus e falaram: olha, Jesus, aqui, vamos multiplicar de novo os pães. Não importa que a gente está no deserto, não importa que a gente não tem mais nenhum recurso, que a gente não tem um mercado ou alguma coisa para comprar pães. Isso não importa. Nós temos o Senhor aqui conosco, nós temos os pães. O Senhor pode fazer de novo aquilo, não pode? Claro que Ele pode. A pergunta que fica mais interessante ainda, se nós olharmos o que Mateus nos disse sobre essa história. Em Mateus 15, ele fala assim: veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, entre outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Pensa comigo. Você, discípulo de Jesus. As pessoas não enxergavam, você estava enxergando. As pessoas não andavam, você estava andando. As pessoas, sabe? Todas as possíveis situações malucas que poderiam acontecer. Nada ali era simplesmente dor de cabeça, sabe? Não era isso. Eram problemas físicos incuráveis. Sabe? Não tem tecnologia para fazer isso. As pessoas estavam sãs, saradas, curadas. E aí nós temos esse problema agora de alimentar essas pessoas que acabaram de ser curadas e que estavam em pé. É maravilhoso, porque cego não gosta de ficar muito em pé, assim, ele se sente deslocado, porque não sabe, mais no lugar aberto. Aleijado nem se fala, não consegue ficar em pé.
Então os discípulos acabaram de ver Jesus ter curado todo esse povo. E nenhum deles foi capaz de perguntar para Jesus: tá, tudo bem, Senhor, mas olha aqui, o Senhor já acabou de me curar. O que é para o Senhor fazer agora multiplicar os pães como o Senhor já multiplicou da outra vez? Parece óbvio isso para nós. Parece óbvio. Mas o interessante é que mesmo com esses milagres, eles não fizeram essa pergunta. Quantas vezes eu e você não nos deparamos com um problema que parece impossível de ser solucionado? E nossa resposta nunca foi a coisa mais óbvia, que foi chegar para Jesus e falar: o Senhor pode. O Senhor pode mudar essa situação. Nós não confiamos em Jesus para solucionar os nossos problemas. Nós não vamos até Deus para pedir isso. Lucas, capítulo 11, versículo 11 diz: qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará pedra, uma cobra no lugar disso? Ou lhe pedir ovo, ele lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom a vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhes pedirem. E nos versículos 9 e 10 antes, o que dizia? Portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Então, após terem dado o que Jesus pediu a eles, os pães, Jesus disse o que é? Se assentem. E quando ele fez isso, ele começou a dar graças e deu aos discípulos os pães. E no meio daquele processo em que eles estavam ali recebendo os pães e distribuindo, é interessante que Marcos parece nos dar a ideia de que chegaram peixes para que Jesus também abençoasse e distribuísse, para que eles também pudessem ser multiplicados. Parece que no meio do processo alguém teve um estalo e falou: não, espera um pouquinho. Se Jesus vai multiplicar os pães e vai alimentar, vamos agora pegar esses peixinhos também e vamos fazer. Parece que deu um estalo, eles lembraram daquilo que havia acontecido anteriormente, né? Aquele outro milagre que aconteceu tempos atrás. Paul Washer tem uma frase muito interessante que é: quando é o melhor momento para se plantar uma macieira, uma árvore de maçãs? A resposta: 30 anos atrás. É o tempo que demora ela crescer e começar a dar fruto. E qual é o segundo melhor momento para plantar uma macieira? Hoje. E a aplicação que ele faz, e eu vou expandir um pouquinho a aplicação, ele diz assim: então se você tem negligenciado a palavra, ou eu vou aumentar, você tem negligenciado a sua vida cristã no geral, pare de ser negligente. Se nós temos enfrentado problemas, se nós temos tido dificuldades na nossa vida e nós não temos buscado em Deus a solução para os nossos problemas, que nós paremos de fazer isso hoje. Que nós paremos de ser aqueles que vão tentar com suas próprias forças resolver, porque novamente os discípulos estavam com o mesmo pensamento: como é que a gente vai alimentar? Não é nossa responsabilidade solucionar o problema. Deus somente quer ver se no nosso coração existe fé. Fé de acreditar que Ele é capaz de solucionar. E de oferecer a Ele tudo o que nós temos, ainda que isso seja quase nada. Ou talvez a situação que você vai enfrentar seja nada o que você tem para oferecer. Nada. Quantas vezes, irmãos, e agora eu vou abrir mais uma situação que eu acho que eu nunca compartilhei com os irmãos isso. Quantas vezes durante a noite eu não vim orar, não somente à noite, mas muitos dias em que na noite eu fiz isso.
E eu cheguei diante de Deus e fiz exatamente isso com as minhas mãos. Eu falei, Deus, eu não tenho nada nas minhas mãos que possa curar minha esposa. Eu não tenho nada. Eu não tenho capacidade porque eu nunca estudei. E mesmo se tivesse estudado, ainda seria limitado o meu conhecimento. Eu não tenho nada para oferecer. Nada. Mas eu sei que o Senhor pode tudo. Eu sei que o Senhor pode. Na nossa janela, nós temos um quadrinho. Quadrinho que eu usava para dar aula aqui de casa, que tá, provavelmente agora, voltando bandeira preta, ele vai ter que ser reutilizado. Mas esse quadrinho está escrito com a minha letrinha, não é muito grande coisa, mas está escrito que nada é impossível para Deus. E todas as manhãs nós acordamos e enxergamos esse quadrinho. E você tem, entrega para Cristo. Entrega nas mãos dele. Deixa que ele faça as coisas. Não se preocupe que você não tem pão suficiente para alimentar 4.000 pessoas. Na verdade, ali diz 4.000 homens, mas se nós vamos ver o relato de Mateus, diz que além das 4.000 haviam homens, haviam mulheres e crianças. Não te importa se você tem 7 pães. Se você tem alguns peixinhos, entregue-os nas mãos de Cristo. Aprenda a obedecê-lo. Aprenda a confiar na sua soberania. Aprenda a confiar no seu senhorio. Aprenda a confiar e depender dele. Sabe? Não tem um dia que a gente possa pensar, agora amanhã a gente vai fazer tal coisa. Não, é esse o dia. É essa hora. É esse o momento. A gente tem que parar de negligenciar a nossa vida cristã. Parar de fingir que nós somos alguma coisa. Eu compartilhei meu coração tempos atrás com os irmãos que esse ano, minha petição a Deus é que não seja um ano comum para mim. Que eu não venha desperdiçar mais um ano, mas que eu venha poder entregar tudo que eu tenho nas mãos dele. E olhar no final do ano tudo que ele fez por causa disso. Eu não estou imaginando nada como resultado final. Claro que no meu coração tem os meus desejos do que o que seria um final de ano perfeito para nós. Pensando nessa terra, porque o final de ano perfeito seria ir para a glória, estar na presença dele para sempre. Mas ele tem cuidado de nós. E a melhor coisa que a gente pode fazer é entregar tudo, seja qual for a tua situação. Sabe, se tu estás com um problema como nós de saúde, é um problema financeiro, se há uma rixa com um vizinho que não te deixa em paz, eu não sei, a gente tem tantos problemas na vida, sabe? Tantas situações. Entrega tudo para ele. Deixa ele fazer as coisas. Isso não é uma teologia de prosperidade, de alegria, de somente paz, não. Mas ele pode muitas coisas. Se nós deixarmos ele verdadeiramente ser Senhor nas nossas vidas. E a terceira e última lição que Jesus vai nos ensinar aqui juntamente com esse texto é que ele quer ensinar para cada um de nós que ele tem o tempo certo para cada coisa. Jesus tem um tempo certo para cada coisa. Versículo 8 diz assim: comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado juntamente com seus discípulos, juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. Cidade que até hoje é meio desconhecida, tem essa ideia mais ou menos da região que é, por causa especialmente do que Mateus disse, de onde eles foram, que não é o mesmo lugar, né? Mas ali na região aproximada, até porque essas cidades, pelo pouco que a gente sabe, são coisa de 200, 300 metros de distância uma da outra, assim, é muito perto, né? São vizinhas.
Então, essa é a razão porque um chamou de um jeito, outro chamou de outro. Um chamou da cidade mais famosa, outro chamou da cidade mais precisa, vamos dizer assim, né? Provavelmente, tá? Mas o que nós vemos aqui? O final de toda a história. Todos comeram. Todos ficaram absolutamente saciados, cheios. Pancinha cheia, né? Feliz. E como a gente fica feliz quando a gente tá com pancinha cheia? E sobrou muito. Sobrou muito. Sobrou 7 cestos cheios. Jesus sempre faz mais do que nós pedimos e pensamos. Ele cuida de nós de uma maneira superabundante. Após ter feito tudo isso, dessa maravilhosa multiplicação, que não foi ali para 4.000 pessoas, foi para muito mais pessoas, por causa desses 7 cestos que sobraram. Após tudo isso, Jesus despediu. Jesus despediu a multidão. Era um grupo grande, como nós falamos, de 4.000, mas Mateus acrescenta mulheres e crianças a esse grupo. Um grupo que viu a mão de Deus agir de uma maneira maravilhosa, com milagres nas vidas de muitas pessoas e também por esse grande feito final. E por vezes nós enfrentamos situações que são muito maiores que nós não somos capazes suficiente de superá-las, mas nós devemos saber que após Deus ter usado essa situação maior que nós, e nós não temos condição de superar, quando essa situação serviu os propósitos que Deus tinha para ela, Deus vai tirar essa situação. Isso é certo. Nenhuma situação vai durar mais do que Deus quer que ela dure. Nenhuma delas. A pandemia que nós estamos vivendo agora, essa situação terrível de isolamento, de restrições e tudo mais, vai durar exatamente o tempo que Deus quer que dure. Nem um dia mais, nem um dia menos. O tempo que tem que durar, vai durar. Foi descoberta uma vacina que agora é 100% de garantia, todo mundo que tomar essa vacina não fica doente, ou se descobriu que faz tal coisa, ninguém mais fica doente. Foi o momento que Deus deixou isso acontecer. Nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. No momento que Deus permitiu. Deus permitiu isso, terminou, acabou. Assim como foi as pragas no Egito, uma após uma, dia após dia ali, né? A gente vê que foi um tempo, não foi rapidinho aquelas pragas, teve um espaçamento de tempo entre elas. Mas elas duraram o tempo que tinha que durar, e no momento que Moisés e Arão saíam da presença de Faraó, acabavam. Inacreditável o que Deus faz. É inacreditável o que Deus faz. Deus, ele sempre tem um tempo preciso para cada situação da nossa vida. Ele esperou esses 3 dias para que essa multidão tivesse fome. Ele deixou essa multidão ter fome. Ele fez com que tudo isso acontecesse para que esse milagre pudesse acontecer também. Não somente de curar os coxos, não somente de curar os mudos, não somente de curar os aleijados, não somente de curar os cegos, mas ele queria também fazer isso, porque todos os outros milagres estavam tratando com a multidão. Esse milagre específico foi muito mais chegado aos discípulos, porque Jesus ensinou eles. Porque as outras coisas, né, como tudo aqui na verdade aconteceu, eles não tinham condições de fazer. Mas Jesus permitiu que tudo isso acontecesse com o seu propósito e no seu tempo preciso. Deus não fica esquecido, sabe? Ele não é como nós, que às vezes vamos colocar uma coisa para cozinhar e depois a gente lembra, eu esqueci o negócio no fogão e aí queimou tudo. Ele não faz isso, sabe? Ele não nos coloca demais na fornalha e nos deixa tostar. Não, ele não faz isso. Ele é capaz de nos colocar na fornalha e entrar junto conosco na fornalha e nós saímos sem nenhum defeito, sem nenhuma chamuscadinho, nada, nem fedendo a fumaça. Esse é o nosso Deus. Eclesiastes nos fala claramente, que é texto famoso de Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e a propósito para todo e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Nada vai durar mais do que tem que durar. Cada situação, cada coisinha, Jesus tem uma obra específica para aquilo. E que quando isso terminar, acabou. Sempre ele vai terminar as coisas no tempo
Por isso ele hoje, mais uma vez, irmãos, quer nos incluir no seu projeto para esse mundo, de espalharmos, de sermos sal e luz para esse mundo. Ele querendo novamente nos incluir, ele quer que nós possamos aprender a pensar, possamos aprender a obedecê-lo e possamos aprender que ele tem um tempo certo para cada coisa nesse mundo. A pergunta é, nós vamos fazer parte ou não vamos fazer? Nós vamos nos incluir nesse processo ou não vamos? Eu tenho uma vida completamente, sabe, bagunçada, as coisas são muito complexas de se resolver, não tem uma solução simples para a minha vida, não tem uma situação óbvia de resolução. Deus quer te usar. Ele quer te usar. Se você já conhece Ele como Salvador, Ele quer te usar. A questão é se você vai querer se humilhar diante dele para isso. Porque não temos como chegar diante de Deus e falar, conta comigo. E nós podemos fazer cair no chão, nos prostrar diante do seu senhorio e falar, Deus, me usa conforme a tua vontade. Isso nós podemos fazer. Nos render aos pés dele e falar, Deus, me usa para a tua glória. A situação é essa. O Senhor sabe. O que as pessoas conhecem, o que as pessoas não conhecem, o Senhor sabe de tudo, tudo, tudo. Mas eu entrego tudo nas tuas mãos. Se for para passar vergonha, que eu passe vergonha. Se for para enfrentar a situação, que eu enfrente toda a situação. Mas eu não quero estar errado contigo, Deus. Irmãos, a gente fica às vezes tentando criar um espectro, uma áurea, uma redoma de santidade nas nossas vidas, dando problemas dentro de nós. Qual é a vantagem de enganar o homem e está tudo errado diante de Deus, que enxerga tudo? Não faz sentido isso. Não faz sentido, isso não é cristianismo. Falando com meu primo essa semana, porque eu vi a mensagem dele lá, o culto em Extrema, ele dura um pouquinho mais, né? Termina depois do nosso EBD. Então sempre que termina o nosso EBD eu já pulo para a live deles lá. E ele falando justamente sobre isso e falando, né, pregando o evangelho para pessoas da igreja, né, pessoas que estão na igreja. Eu falei, primo, eu sinto a mesma coisa. Existe muito igrejismo e não tanto cristianismo. Existem muitas pessoas que vão na igreja e que se vestem como a gente, que falam como a gente, mas que não seguem Jesus. Não seguem Jesus. E eu não estou dizendo que eu sou um perfeito seguidor de Cristo, mas eu tenho tentado. O que eu posso, eu tenho tentado. Deixado tudo aos pés dele. Tem dias melhores, tem dias piores. Tem dias que eu consigo ler todo o meu período dos textos bíblicos do dia. Tem dia que eu não consigo. Tem dia que eu consigo orar, sabe, tirar um tempo de verdade para orar. Tem dia que eu só oro rapidinho. Mas o que eu estou tentando é ser honesto com Deus. O irmão vai querer ser honesto com Deus? Honestidade. Sinceridade com Deus. Não uma fachada. Aquele que conhece o teu coração. Que o irmão possa clamar, sonda-me e conhece-me. Sabe, entra lá dentro. E mostra para mim até aquilo que nem eu sei. E me molda. Me quebra se for necessário, me molda. Seja um verdadeiro discípulo de Cristo, seja incluso nisso. Permita que Deus te use para a sua glória. E Ele vai realmente te usar. Tenho certeza. Ele jamais vai dizer, quando você chegar para Ele, Deus, isso é tudo que eu tenho. Ele vai falar, mas não adianta isso. Eu queria mais de ti. Ele vai dizer, isso é o que eu quero. E você tem, tudo que você tem é o que eu quero. Agora para frente é tudo comigo. Descanse em mim, aprende comigo, vive para mim. Deus te abençoe. Que Deus faça a obra no teu coração. Poderia ficar aqui o tempo que fosse. Nada seria capaz de mudar o seu coração. Mas eu confio. Mesmo hoje, né? Um dia antes, né? Estou gravando aqui no sábado.
O Espírito Santo pode chegar nesse momento, agora, no domingo, na sua vida, tocar o teu coração e te quebrar, e te mudar, e te humilhar, e fazer com que você seja uma bênção para a sua. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, então, pela pregação da palavra de Deus. Muito obrigado ao pastor Daniel por esse grande desafio. E realmente, meus irmãos, é o nosso dever aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, muitas coisas Deus falou ao meu coração e que nós possamos realmente dar o nosso melhor para Deus, ter compromisso firme com o Senhor. Oportunidades de servir nós temos, mas muitas vezes nos falta algo que é primordial, que não se compra em mercado, que não nasce num pé ou numa árvore, que é vontade, disposição. Então, que Deus desafie o coração de cada um de nós. Se porventura você ficou curioso sobre o copo que o pastor Daniel usou, você digita ali no Google copo de vidro Olaf, né, que era um copo do Frozen. Quando o pastor Daniel estava pregando, eu fiquei curioso, né, porque como sabemos, foi apenas áudio, eu corri ali no vídeo que está travando, né, e eu vi o copo, e aí eu pensei, puxa vida, se alguém ficar curioso, então pode saber que o copo que ele usou foi um copo do Frozen. Mas enfim, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar nesse dia. Hoje temos a oportunidade de estar juntos novamente às 18 horas. Vamos retornar ao nosso estudo sobre Gálatas. Nós vamos fazer uma revisão breve sobre os 2 primeiros capítulos e uma parte do 3º que nós já vimos, para depois entrarmos com tudo e, com fé em Deus, conseguiremos terminar todos os 6 capítulos de Gálatas, talvez até o meio do ano. É sempre bom estudarmos a palavra de Deus, é sempre bom estarmos em comunhão com o Senhor, e que Deus possa desafiar os nossos corações essa tarde. Apliquemos aquilo que nós ouvimos, como o pastor Daniel disse, que possamos ser mais cristãos e o cristianismo seja mais latente nas nossas vidas e não o igrejismo. Então, meus irmãos, que possamos servir fielmente ao nosso Deus e que isso seja visível a todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, às 18 horas hoje, aguardamos todos vocês. Tenham uma boa tarde, um bom almoço. Que Deus abençoe a todos. E aí, então, vamos ouvir um hino. E aí, aguardo vocês hoje à tarde. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Deus, pois o seu Filho
ti.